Ela tinha apenas 10 anos, quando olhou nos olhos dele e disse: "Quando eu crescer, vou me casar com você." Rafael, o filho mais velho do melhor amigo de seu pai, tinha 20 anos e riu na frente de todos, chamando aquilo de coisa de criança. 10 anos se passaram. Ela voltou, não mais como a menina ingênua que ele desprezou, mas como uma mulher determinada, elegante e impossível de ignorar. O que ele não sabia era que aquela promessa nunca havia sido esquecida, e que o destino estava prestes a cobrar a dívida que ele achava que nunca pagaria. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. A casa estava cheia naquela tarde de domingo. Beatriz observava os adultos conversando na sala, enquanto segurava o copo de suco que sua mãe havia preparado. Ela tinha 10 anos e não entendia muito bem por que todos pareciam tão tristes. Seu pai havia morrido há 3 meses, e aquela era a última reunião antes que ela e a mãe se mudassem para o interior. A empresa que o pai construíra com o melhor amigo continuaria apenas nas mãos da família Almeida. Eles não teriam mais nada daquilo. Rafael Almeida estava encostado na parede, olhando o celular. Ele tinha 20 anos, estudava administração, e todos diziam que era a esperança da família. Beatriz achava ele o homem mais bonito que já tinha visto. Ele usava camisa social branca, com as mangas dobradas, calça escura e um relógio que brilhava no pulso. O cabelo estava penteado para trás, e ele tinha um ar sério, quase distante, como se não quisesse estar ali. Beatriz se aproximou devagar, o coração batendo rápido. Ela não sabia exatamente o que ia dizer, mas sentia que precisava falar com ele. Rafael olhou para baixo quando percebeu a menina parada ao lado dele. Ele sorriu de leve, daquele jeito educado que adultos sorriem para crianças. "Oi, Beatriz, tudo bem?" Ela assentiu, nervosa. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar direito. "Quando eu crescer, vou me casar com você." O silêncio foi imediato. Rafael piscou, confuso. Alguns adultos que estavam por perto viraram a cabeça. A mãe de Beatriz parou no meio de uma frase, e então Rafael riu. Não foi uma risada contida. Foi alta, aberta, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada que ele tinha ouvido em semanas. Outros adultos riram junto, achando graça da inocência infantil. "Ah, Beatriz, você é muito pequena ainda. Vai brincar com suas bonecas, tá bom?" Ele passou a mão na cabeça dela de forma condescendente e voltou a olhar para o celular. Beatriz sentiu o rosto queimar. Ela sabia que todos estavam olhando. Sabia que tinham rido dela. Ela não chorou ali, na frente de todo mundo, mas guardou aquela sensação no peito. A sensação de ter sido pequena demais, ridícula demais, invisível demais. 10 anos se passaram. Beatriz agora tinha 20 anos. Ela estava sentada na recepção de uma das maiores empresas de São Paulo, vestindo um terno elegante, com os cabelos presos em um coque impecável. Nos últimos anos, ela se formou em administração com louvor, fez pós-graduação e se tornou uma das consultoras mais requisitadas do mercado. Ninguém mais a chamava de pequena, ninguém mais ria dela. A secretária chamou seu nome. "Beatriz Moreira, o senhor Almeida vai recebê-la agora." Ela se levantou, segurando a pasta de documentos com firmeza. Atravessou o corredor até a sala de reuniões, onde um homem estava de costas, olhando pela janela. Quando ele se virou, Beatriz quase não conseguiu disfarçar o impacto. Rafael estava exatamente como ela lembrava, só que mais maduro. Agora, com 30 anos, ele tinha o mesmo olhar sério, a mesma postura confiante. Ele a encarou por alguns segundos, sem reconhecê-la. "Beatriz Moreira, certo? Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Seja bem-vinda." Ela estendeu a mão, sorrindo de forma profissional. "Obrigada, senhor Almeida. Estou ansiosa para começar." Rafael apertou a mão dela, ainda sem fazer ideia de quem ela realmente era. Beatriz sentiu uma satisfação gelada subir pela espinha. Ele não lembrava.
mas ela nunca havia esquecido. E agora, finalmente, ela estava pronta para mostrar a ele quem ela se tornou. Mas o que ela não esperava era que o destino tinha planos muito maiores do que apenas uma simples vingança profissional. A primeira semana de Beatriz na empresa foi intensa. Ela passou horas analisando relatórios, estudando gráficos e entendendo cada detalhe da operação. A empresa Almeida & Associados era grande, mas tinha problemas estruturais que ninguém parecia querer enfrentar. Beatriz identificou tudo com precisão cirúrgica. Ela sabia que sua apresentação na próxima reunião de diretoria seria decisiva. Rafael a observava de longe. Ele não conseguia tirar os olhos daquela consultora. Havia algo nela que o incomodava, uma familiaridade que ele não conseguia identificar. A forma como ela olhava para ele, sempre séria, sempre profissional, mas com algo mais por trás. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. Ela era apenas mais uma profissional contratada. Nada além disso. Na quinta-feira, aconteceu a reunião de diretoria. A sala estava cheia de executivos experientes, todos homens mais velhos que olharam para Beatriz com ceticismo quando ela entrou. Rafael presidia a mesa, sentado na cabeceira, com os braços cruzados. Ele fez um gesto para que ela começasse. Beatriz ligou o projetor e começou a apresentação. Sua voz era firme, clara, sem hesitação. Ela mostrou os problemas da empresa com dados concretos, apontou falhas nos processos e apresentou soluções inovadoras que ninguém ali tinha pensado antes. Os executivos começaram a se entreolhar, impressionados. Rafael se inclinou para a frente, atento a cada palavra. A empresa está sangrando recursos em setores que não geram retorno. Se continuarem assim, em 2 anos estarão operando no vermelho. Mas se implementarem as mudanças que estou propondo, vocês não só recuperam a estabilidade, como dobram o lucro em 18 meses. Quando ela terminou, houve um silêncio pesado. Então, um dos diretores começou a aplaudir. Outros seguiram. Rafael não aplaudiu, mas seus olhos estavam fixos nela, com uma mistura de admiração e desconforto. Após a reunião, ele a chamou em seu escritório particular. Beatriz entrou com calma, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. Rafael ficou em pé, andando de um lado para o outro, claramente incomodado. Você é boa. Muito boa. Não esperava uma análise tão profunda em tão pouco tempo. Obrigada. Ele parou de andar e a encarou. Eu conheço você de algum lugar? Seu rosto. Eu juro que já te vi antes. Beatriz manteve a expressão neutra, mas por dentro sentiu o coração acelerar. Ela poderia dizer quem era. Poderia jogar na cara dele a humilhação de 10 anos atrás. Mas não. Ainda não. Talvez. São Paulo não é tão grande assim para quem trabalha no mesmo setor. Rafael franziu a testa, insatisfeito com a resposta, mas não insistiu. Ele se sentou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Preciso que você lidere a reestruturação. Você tem carta branca. Faça o que for necessário. Beatriz assentiu, levantando-se para sair. Quando estava na porta, ele a chamou novamente. Beatriz, posso te convidar para jantar? Para discutirmos os próximos passos, claro. Ela virou-se lentamente, olhando-o com frieza. Prefiro manter nossa relação estritamente profissional, Sr. Almeida. Rafael pareceu genuinamente surpreso. Ele não estava acostumado a ser rejeitado. Beatriz saiu do escritório sem olhar para trás, deixando-o sozinho com a sensação incômoda de que aquela mulher conhecia algo sobre ele que ele mesmo havia esquecido. E ela estava certa. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O jantar beneficente aconteceu em um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. A empresa Almeida & Associados patrocinava o evento, e a presença de Rafael era obrigatória. Ele estava acompanhado do pai, o Sr. Augusto Almeida, um homem de 65 anos que raramente aparecia na empresa desde que passou o comando para o filho. Beatriz foi convidada a participar como consultora principal.
Ela chegou usando um vestido elegante e discreto, os cabelos soltos desta vez, emoldurando o rosto com delicadeza. Quando entrou no salão, vários olhares se voltaram para ela. Rafael a viu de longe e sentiu algo apertar no peito. Ela estava diferente daquela consultora séria do escritório. Estava radiante. Durante o coquetel, Augusto se aproximou de Beatriz com um sorriso genuíno. Ele a cumprimentou calorosamente, sem perceber quem ela era. Conversaram sobre a empresa, sobre os projetos futuros. Rafael observava de longe, intrigado pela facilidade com que ela conversava com seu pai. Então, Augusto disse algo que mudou tudo. Sabe, você me lembra muito a filha de um antigo sócio meu, um grande homem. Perdemos ele cedo demais. A filha dele era uma menina adorável. Beatriz se chamava. Deve ter uns 20 anos agora. Rafael, que estava bebendo vinho a poucos metros de distância, quase engasgou. Ele olhou para Beatriz com os olhos arregalados. A memória voltou como um soco. A menina na festa, a promessa infantil, a risada, o constrangimento. Beatriz sorriu para Augusto, sem desviar o olhar. Sou eu, Sr. Augusto. Beatriz Moreira, filha de João Moreira. O rosto de Augusto se iluminou. Ele a abraçou com emoção, dizendo o quanto ela tinha crescido, o quanto estava linda e inteligente. Rafael se aproximou devagar, o copo de vinho ainda na mão, completamente paralisado. Beatriz o encarou pela primeira vez, com algo além de profissionalismo. Havia desafio naquele olhar. Quando Augusto se afastou para cumprimentar outros convidados, Rafael ficou sozinho com ela. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente constrangido. Beatriz, eu não sabia. Você não disse nada. Não achei necessário. Estou aqui por competência, não por nostalgia. Ele deu um passo à frente, a voz baixa e sincera. Eu lembro daquela festa. Lembro do que você disse. E lembro que fui um idiota. Eu era jovem, imaturo, não sabia lidar com aquilo. Me desculpe. Beatriz cruzou os braços, mantendo a postura firme. Você me humilhou na frente de todo mundo, Rafael. Eu era uma criança que acabara de perder o pai e você riu de mim. Eu sei, e me arrependo. Se eu pudesse voltar... Mas não pode, e não importa mais. Eu não sou mais aquela menina. Rafael a olhou com intensidade. Ele percebeu naquele momento o quanto ela tinha mudado. Não era apenas a aparência. Era a força, a determinação, a inteligência. Ela era extraordinária. E ele, pela primeira vez em anos, sentiu algo que não conseguia nomear. Algo que ia muito além de admiração profissional. Você se tornou uma mulher incrível. Beatriz o encarou por mais alguns segundos, então virou-se para sair. Antes de ir embora, disse sem olhar para trás: Obrigada. Mas isso não muda nada entre nós. Rafael ficou parado, observando-a desaparecer entre os convidados. Ele sabia que tinha perdido algo precioso há 10 anos. E agora, reencontrá-la assim, tão perto e ao mesmo tempo tão distante, era uma tortura que ele não esperava enfrentar. Obrigado por estar conosco. É graças a você que essa história continua viva. Fique até o final. Lembramos que todas as nossas histórias são ficções criadas com muito carinho para você. A crise chegou de forma inesperada. Uma auditoria revelou irregularidades nos contratos antigos e um grande cliente ameaçou romper o acordo. A empresa estava à beira de um colapso financeiro. A diretoria entrou em pânico. Reuniões emergenciais foram convocadas, mas ninguém tinha solução. Foi quando Beatriz pediu 24 horas. Ela trabalhou a noite inteira, revisando cada documento, cada cláusula, cada detalhe que os outros haviam ignorado. Quando apresentou o projeto na manhã seguinte, todos ficaram em silêncio. Beatriz havia encontrado não apenas a solução para o problema legal, mas também uma forma de transformar a crise em oportunidade. Ela propôs uma reestruturação completa, que não só salvaria o cliente, mas atrairia novos investidores. Rafael ouviu tudo com atenção. Quando ela terminou, ele dispensou os outros diretores.
Queria falar com ela sozinho. A sala ficou vazia. Beatriz começou a recolher seus documentos, mas ele se aproximou, bloqueando a saída. Você acabou de salvar a empresa que seu pai ajudou a construir. Beatriz olhou para ele sem demonstrar emoção. Eu sei. Rafael deu mais um passo, a voz carregada de algo que parecia vulnerabilidade. Por que você fez isso? Depois de tudo, você poderia ter deixado tudo desmoronar. Ninguém te culparia. Ela suspirou, finalmente deixando a máscara cair um pouco, porque esse lugar tem a memória do meu pai. Ele amou essa empresa, e eu não ia deixar tudo que ele construiu virar pó por causa de incompetência alheia. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele se sentou na beirada da mesa, passando as mãos pelo rosto. Eu nunca esqueci você, Beatriz. Aquela menina na festa. Ela ficou na minha cabeça por anos. Eu não entendia por quê. Hoje eu entendo. Você sempre foi especial, e eu fui um completo imbecil. Beatriz sentiu o coração acelerar. Ela queria permanecer fria, distante, mas as palavras dele a atingiram de forma inesperada. Rafael se levantou, ficando perigosamente perto dela. Me dá uma chance. Deixa eu te conhecer de verdade, não como consultora, como Beatriz. Por um instante ela quase cedeu. Quase. Então a porta se abriu. Uma mulher entrou sem bater, alta, elegante, com um sorriso gelado no rosto. Ela olhou para Beatriz com desprezo antes de se virar para Rafael. Amor, eu estava te esperando para o almoço. Esqueceu? Rafael se afastou imediatamente de Beatriz, visivelmente constrangido. Patrícia, eu... A mulher se aproximou, entrelaçando o braço no dele de forma possessiva. Ela olhou para Beatriz como quem avalia uma ameaça. Você deve ser a nova consultora. Rafael não para de falar de você. Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela olhou para Rafael, esperando uma explicação. Ele evitou o olhar dela. Beatriz, essa é Patrícia Drummond, minha noiva. O silêncio foi pesado. Beatriz forçou um sorriso profissional, estendendo a mão. Prazer. Se me dão licença, tenho trabalho a fazer. Ela saiu da sala com a dignidade intacta, mas por dentro estava despedaçada. Rafael correu atrás dela no corredor, mas ela não parou. Beatriz, espera! Deixa eu explicar. Ela se virou, os olhos brilhando de raiva contida. Não precisa explicar nada. Você deixou bem claro quem você é, ontem, hoje e sempre. Beatriz entrou no elevador e apertou o botão. As portas se fecharam, deixando Rafael sozinho no corredor, sabendo que tinha acabado de perder a única mulher que realmente importava. Os dias seguintes foram tensos. Beatriz mantinha a postura profissional impecável, mas evitava qualquer contato desnecessário com Rafael. Ele, por outro lado, parecia desesperado para falar com ela. Convocava reuniões sem motivo, pedia relatórios que não eram urgentes, ligava tarde da noite com perguntas que poderiam esperar até a manhã seguinte. Beatriz sabia exatamente o que ele estava fazendo e não ia ceder. Foi numa sexta-feira à noite, quando ela estava prestes a sair do escritório, que Rafael finalmente conseguiu encurralá-la. Ele trancou a porta da própria sala e ficou parado na frente dela, impedindo qualquer fuga. Preciso que você me ouça, só 5 minutos. Beatriz cruzou os braços, o olhar gelado. Você tem 3. Rafael respirou fundo, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. O noivado com Patrícia não é real. Quer dizer, é oficial, mas não tem amor. É estratégia. O pai dela é investidor. A empresa precisa de capital. Foi um acordo entre famílias. Beatriz deu uma risada amarga. Ah, então tudo bem. Você só está usando o casamento como ferramenta de negócios. Isso te torna muito melhor. Não é assim. Então, como é, Rafael? Me explica como eu deveria acreditar em qualquer coisa que você diz. Ele se aproximou, a voz carregada de emoção. Eu sei que não mereço sua confiança. Sei que te machuquei. Mas isso com Patrícia é temporário. Assim que a empresa estabilizar, eu termino. E até lá, você quer o quê?
Que eu fique esperando nos bastidores enquanto você brinca de noivo? Rafael estendeu a mão, tentando tocar o rosto dela, mas Beatriz se afastou. Eu quero você, de verdade. Não consigo parar de pensar em você desde que voltou. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não as deixou cair. Sabe qual é a diferença entre eu com 10 anos e eu agora? Antes, eu te via como alguém especial. Agora, eu vejo exatamente quem você é. Um homem que usa pessoas, que ri quando deveria respeitar, que promete quando deveria calar. As palavras atingiram Rafael como golpes físicos. Ele deu um passo para trás, visivelmente abalado. Não é verdade. Eu mudei. Não, Rafael. Você só ficou mais velho, mas continua o mesmo garoto de 20 anos que achou engraçado humilhar uma criança. Ela destrancou a porta e saiu, deixando-o sozinho. Rafael socou a mesa frustrado, sabendo que cada palavra dela era verdade. Ele tinha tudo, dinheiro, poder, status, mas não tinha a única coisa que realmente queria. E pela primeira vez na vida, ele não conseguia simplesmente comprar ou manipular para conseguir. Patrícia apareceu na porta minutos depois, observando-o com um sorriso calculista. Problemas com a consultora? Rafael a encarou com frieza. Não é da sua conta. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. É sim, porque eu não vou deixar uma qualquer destruir nosso acordo. Meu pai já depositou metade do investimento. Se você acabar com esse noivado agora, ele retira tudo. E sua empresa afunda. Rafael cerrou os punhos. Ele estava preso. Preso em um acordo que parecia cada vez mais uma armadilha. E Beatriz estava se afastando cada vez mais, como areia escorregando entre seus dedos. O que ele não sabia era que Patrícia já tinha um plano muito mais cruel para garantir que Beatriz desaparecesse de vez da vida dele. O evento beneficente aconteceu 3 semanas depois. Era uma gala importante, com investidores, clientes e a elite empresarial de São Paulo. Beatriz foi convidada novamente, desta vez para apresentar os resultados da reestruturação. Ela aceitou porque era parte do trabalho, não porque quisesse ver Rafael. A noite estava tranquila até o momento dos discursos. Patrícia subiu ao palco vestindo um modelo deslumbrante, segurando o microfone com confiança. Ela agradeceu aos presentes, falou sobre caridade e então seus olhos encontraram Beatriz na plateia. Antes de encerrar, gostaria de compartilhar uma história inspiradora. Recentemente, conheci uma jovem profissional muito dedicada. Tão dedicada que nutre sentimentos pela empresa desde criança. Beatriz sentiu o estômago revirar. Ela percebeu imediatamente onde aquilo ia dar. Patrícia continuou com um sorriso venenoso. Descobri que ela é filha de um antigo sócio e que aos 10 anos fez uma declaração pública de casamento para meu noivo. Não é adorável? Uma criança obcecada que cresceu e usou a memória do pai para se infiltrar na empresa. Tudo para ficar perto do homem que rejeitou ela há uma década. O silêncio no salão foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Beatriz. Ela sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Rafael se levantou bruscamente da mesa principal. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o pai de Patrícia, um dos maiores investidores, colocou a mão em seu ombro, mantendo-o sentado. Deixe minha filha terminar, rapaz. Patrícia prosseguiu, fingindo inocência. Não estou julgando, claro. Apenas acho importante que todos saibam as verdadeiras motivações por trás de certas dedicações profissionais. Beatriz se levantou calmamente, pegou a bolsa e caminhou em direção à saída. Os sussurros começaram imediatamente. As pessoas olhavam, cochichavam, julgavam. Ela atravessou o salão inteiro com dignidade, sem correr, sem chorar, sem dar a Patrícia a satisfação de vê-la desmoronar. Rafael finalmente conseguiu se soltar e correu atrás dela. Alcançou-a no estacionamento. Beatriz, espera! Ela se virou e pela primeira vez ele viu lágrimas em seus olhos. Você não disse nada. Ficou lá sentado enquanto ela me destruía na frente de todo mundo.
Eu ia falar, mas o pai dela sempre tem uma desculpa, não é? Sempre tem algo mais importante que fazer a coisa certa. Rafael deu um passo à frente, desesperado. Me desculpa, por favor, eu vou consertar isso. Beatriz balançou a cabeça, as lágrimas finalmente descendo. Você não entende? Não tem conserto. Você me humilhou 2 vezes, Rafael. Quando eu tinha 10 anos e achava que você era especial. E hoje, quando eu deveria saber que você nunca mudou. Ela entrou no carro. Rafael bateu na janela, implorando que ela abrisse. Beatriz ligou o motor, olhou para ele uma última vez e disse através do vidro: Eu peço demissão. Não quero nunca mais te ver. O carro saiu do estacionamento, deixando Rafael sozinho sob a chuva que começava a cair. Ele tinha perdido ela, de novo, e desta vez, talvez para sempre. Rafael tentou ligar para Beatriz no dia seguinte. O telefone estava desligado. Mandou mensagens, todas ignoradas. Foi até o apartamento dela. A vizinha disse que ela tinha se mudado de madrugada. Foi ao escritório. A mesa dela estava vazia, apenas uma carta de demissão formal deixada sobre a superfície limpa. Ele segurou o papel com as mãos tremendo. 2 linhas, frias, profissionais, definitivas. Durante 3 dias, Rafael procurou por ela. Perguntou a colegas, investigou contatos, ligou para conhecidos em comum. Nada. Beatriz havia desaparecido completamente. E ele estava enlouquecendo. Na quarta-feira, ele convocou Patrícia para uma reunião em seu escritório. Ela chegou sorrindo, achando que tinha vencido. O sorriso morreu quando viu a expressão dele. Acabou. O noivado, o acordo, tudo. Patrícia deu uma risada incrédula. Você enlouqueceu. Meu pai vai retirar todo o investimento. Então que retire. Não me importa mais. Ela se aproximou, os olhos brilhando de raiva. Por causa daquela garota patética? Você vai destruir tudo por uma obsessão infantil? Rafael se levantou, a voz saindo baixa e perigosa. Sai do meu escritório, agora. Patrícia saiu batendo a porta. No dia seguinte, o pai dela retirou os 15 milhões investidos. A empresa entrou em crise imediata. Clientes começaram a questionar a estabilidade. Funcionários entraram em pânico. A diretoria convocou reuniões emergenciais exigindo explicações. Rafael não conseguia se importar. Ele ficava olhando para a cadeira vazia onde Beatriz costumava sentar durante as reuniões. Tudo parecia sem sentido sem ela ali. Foi Augusto quem finalmente lhe deu uma pista. O pai de Rafael apareceu no escritório uma tarde, sentando-se pesadamente na cadeira em frente ao filho. Você está destruindo tudo que construímos. Eu sei. Augusto suspirou, observando o filho com tristeza. É por causa da filha do João, não é? Rafael olhou para o pai, surpreso. Como você sabe? Eu vi a forma como você olhava para ela, a mesma forma como eu olhava para sua mãe. O velho empresário fez uma pausa. Ela aceitou uma proposta em Curitiba. Vai dirigir a filial de uma multinacional. Saiu de São Paulo ontem. Rafael sentiu o peito apertar. Curitiba. Ela tinha ido embora de verdade. Eu perdi ela, pai, 2 vezes e não sei como consertar. Augusto se levantou, colocando a mão no ombro do filho. Algumas coisas não se consertam, Rafael. Algumas coisas a gente só aprende a carregar. Nas semanas seguintes, a empresa continuou desmoronando. Sem as soluções de Beatriz, sem a reestruturação que ela planejara, tudo voltou ao caos. Rafael trabalhava 16 horas por dia, tentando salvar o que podia, mas era inútil. Ele tinha dinheiro, poder, status, mas tinha perdido a única pessoa que o via como homem, não como sobrenome. A única que não queria nada dele além de respeito. E ele tinha jogado tudo fora, por medo, por orgulho, por covardia. Agora, sentado sozinho no escritório vazio, ele finalmente entendia o preço real de suas escolhas. 2 meses se passaram. Rafael estava no escritório quando Augusto entrou sem avisar.
O rosto do pai estava pálido, abatido. Ele segurava um envelope nas mãos trêmulas. Preciso te contar algo. Algo que deveria ter dito antes. Rafael ergueu os olhos, cansado. O que foi? Augusto se sentou pesadamente, abrindo o envelope. Dentro havia exames médicos, relatórios hospitalares. O nome no topo dos documentos fez Rafael congelar. Beatriz Moreira. Ela me procurou 6 meses atrás. Antes de ser contratada, me pediu para não contar a você. Rafael pegou os papéis com mãos trêmulas. Leu os diagnósticos, as datas, os prognósticos. Sentiu o mundo desabar. Ela está doente. Muito doente. Augusto limpou os olhos, a voz embargada. Ela descobriu há 1 ano. Veio a São Paulo não só pelo trabalho. Ela queria salvar a empresa antes que fosse tarde. Queria honrar a memória do pai dela. E queria te ver, te confrontar, resolver o que ficou pendente entre vocês. Rafael se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Por que você não me contou? Porque ela me fez prometer. Ela não queria piedade, não queria que você fizesse nada por obrigação. Rafael passou as mãos pelo rosto, sentindo as lágrimas queimarem. Onde ela está agora? Hospital São Lucas, Curitiba. Foi internada há 3 dias. Rafael não esperou nem mais 1 segundo. Pegou as chaves do carro e saiu correndo. Dirigiu às 6 horas até Curitiba sem parar, o coração martelando no peito, os pensamentos em turbilhão. Como ele não tinha percebido, os momentos em que ela parecia cansada demais, as vezes que ela saía mais cedo, a palidez que ele atribuiu ao estresse. Chegou ao hospital, já era noite. Encontrou o quarto dela no 3º andar. Parou na porta, respirando fundo, antes de entrar. Beatriz estava deitada na cama, conectada a soros e monitores. Ela estava mais magra, mais frágil, mas ainda tinha aquele olhar firme quando o viu. Como você me encontrou? Meu pai me contou. Tudo. Ela fechou os olhos, cansada. Eu pedi para ele não fazer isso. Rafael se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama. Ele segurou a mão dela, sentindo como estava fria. Por que você não me disse? Porque eu não queria que você ficasse comigo por pena. Não queria ser um projeto de caridade. Beatriz. Ela o interrompeu. A voz fraca, mas determinada. Eu voltei porque precisava fazer 2 coisas antes que fosse tarde. Salvar a empresa do meu pai e te mostrar que eu não era mais aquela menina, que eu tinha valor, que eu merecia respeito. Rafael sentiu as lágrimas caírem livremente. Você sempre mereceu, sempre, e eu fui cego demais para ver. Beatriz o olhou com tristeza. Vai embora, Rafael, não precisa ficar aqui por culpa. Ele balançou a cabeça, apertando a mão dela com delicadeza. Não estou aqui por culpa. Estou aqui porque te amo e sei que não mereço seu perdão, mas não vou te deixar sozinha. Nunca mais. Beatriz sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela estava cansada demais para lutar, cansada demais para manter as defesas erguidas, e pela primeira vez em meses permitiu-se aceitar que talvez, apenas talvez, ele estivesse sendo sincero. Rafael não voltou para São Paulo. Ele alugou um apartamento pequeno perto do hospital e reorganizou toda a sua vida. Passava os dias ao lado de Beatriz, acompanhando consultas, conversando com médicos, segurando a mão dela durante os tratamentos dolorosos. Ele aprendeu os horários dos remédios, os nomes das enfermeiras, as preferências dela para comida. Beatriz resistiu no início. Mandava ele ir embora, dizia que tinha trabalho, que a empresa precisava dele. Mas Rafael era teimoso. Pela primeira vez na vida, ele tinha encontrado algo mais importante que negócios e não ia desistir. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que as barreiras dela finalmente começaram a cair. Rafael tinha trazido um livro que ela mencionou gostar quando criança. Ele leu em voz alta enquanto ela descansava, a voz dele preenchendo o silêncio do quarto. Quando terminou o capítulo, percebeu que ela estava chorando. Beatriz? O que foi? Está com dor? Ela balançou a cabeça.
enxugando as lágrimas. Você lembra de coisas pequenas que eu digo. Você realmente presta atenção. Rafael se sentou na beirada da cama, segurando a mão dela. Eu presto atenção em tudo sobre você. Sempre prestei. Só demorei tempo demais para admitir. Ela o olhou com vulnerabilidade. Por quê? Por que você realmente está aqui, Rafael? Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Porque quando você saiu da minha vida, eu percebi que nada mais fazia sentido. O dinheiro não importava. A empresa não importava. Nada importava sem você. Eu passei 10 anos tentando esquecer aquela menina que me olhou com admiração. E quando você voltou, percebi que nunca tinha conseguido esquecer. Só tinha enterrado o sentimento porque eu era covarde demais para admitir. Beatriz segurou a mão dele com mais força. Eu te amei desde os 10 anos. Não da forma romântica que uma criança entende, mas de uma forma que nunca desapareceu. E quando voltei, parte de mim queria te fazer sofrer. Te mostrar o que você perdeu. Você conseguiu, e eu mereço cada segundo de sofrimento. Ela sorriu fraco. Mas outra parte de mim só queria que você me visse, de verdade, como mulher, como igual. Rafael levou a mão dela aos lábios, beijando delicadamente. Eu vejo você, Beatriz. Vejo uma mulher extraordinária, forte, inteligente, que me faz querer ser alguém melhor, alguém digno de você. As lágrimas dela voltaram a cair, mas desta vez eram diferentes. Não eram de dor ou tristeza. Eram de alívio, de cura. Eu tenho medo, Rafael. Medo de não melhorar. Medo de que isso tudo seja temporário. Ele subiu na cama, deitando-se ao lado dela com cuidado para não machucar. Abraçou-a com delicadeza, sentindo-a relaxar contra seu peito. Então vamos viver um dia de cada vez, e eu vou estar aqui, todos os dias, não porque sinto culpa, mas porque te amo. E porque finalmente encontrei coragem para admitir. Beatriz fechou os olhos, permitindo-se sentir segura nos braços dele. Pela primeira vez desde o diagnóstico, ela não se sentiu sozinha. Não se sentiu como um fardo. Sentiu-se amada, de verdade. O que ela não sabia era que aquele seria apenas o começo de uma jornada difícil, mas que valeria cada momento vivido ao lado dele. Os meses seguintes foram os mais difíceis que ambos já enfrentaram. O tratamento era agressivo, doloroso, exaustivo. Havia dias em que Beatriz mal conseguia sair da cama, dias em que ela chorava de dor e frustração, dias em que ela implorava para que tudo acabasse. Rafael estava lá em todos eles. Ele aprendeu a trocar soros, a preparar refeições leves que ela conseguisse comer, a massagear os pés dela quando os medicamentos causavam cãibras. Aprendeu a reconhecer quando ela precisava de silêncio e quando precisava de conversa. Aprendeu a amá-la de forma prática, concreta, diária. A empresa em São Paulo continuava existindo, mas Rafael delegou tudo para a diretoria. Augusto voltou a trabalhar meio período para ajudar. Rafael vendia participações aos poucos, reorganizando finanças, priorizando o que realmente importava. Quando os médicos sugeriram um tratamento experimental caro, ele não hesitou. Vendeu mais ações, desfez investimentos, liquidou patrimônio. Você está perdendo tudo por minha causa, Beatriz disse numa tarde, a voz fraca. Rafael estava sentado ao lado da cama, segurando a mão dela. Não estou perdendo nada. Estou escolhendo o que realmente vale a pena. A recuperação foi lenta. Houve recaídas, momentos de desespero, noites intermináveis no hospital. Mas também houve pequenas vitórias. O dia em que ela conseguiu caminhar pelo corredor sozinha. O dia em que os exames mostraram melhora. O dia em que ela sorriu de verdade pela primeira vez em semanas. Foi numa dessas manhãs de pequenas vitórias que Rafael fez a pergunta. Eles estavam no pequeno jardim do hospital. Beatriz sentada numa cadeira de rodas, ainda fraca, mas melhor do que semanas atrás. O sol da manhã iluminava o rosto dela. Rafael se ajoelhou na frente dela, segurando uma pequena caixa. Beatriz,
Quando você tinha 10 anos, me disse que ia se casar comigo. E eu ri. Fui cruel, fui idiota. Desperdicei 10 anos que poderíamos ter passado juntos. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Rafael. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e delicado. Não estou pedindo por causa daquela promessa de criança. Estou pedindo porque passei esses meses ao seu lado e percebi que você é a única pessoa que faz minha vida ter sentido. Casa comigo. Não porque você prometeu quando era pequena, mas porque eu escolho você todos os dias, com tudo que vier. Beatriz deixou as lágrimas caírem livremente. Ela estendeu a mão tremendo, deixando que ele colocasse o anel. Sim, 1000 vezes sim. Rafael a beijou com delicadeza, sentindo o gosto salgado das lágrimas de ambos. Ali, naquele jardim de hospital, cercados por incertezas e medos, eles fizeram uma promessa. Não a promessa infantil de uma menina apaixonada, mas a promessa consciente de 2 adultos que aprenderam, através da dor e da perda, o verdadeiro significado de amar. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia possível. Os anos passaram de forma diferente do que qualquer um poderia ter imaginado. A vida não foi perfeita, mas foi verdadeira. Beatriz carregava consigo as cicatrizes do tratamento, marcas no corpo que contavam uma história de luta e sobrevivência. Havia dias difíceis ainda, consultas de acompanhamento, medos que voltavam nas madrugadas silenciosas. Mas ela estava viva, e isso era mais do que suficiente. Rafael deixou de ser o homem arrogante que ria de promessas. Ele vendeu a maior parte da empresa, mantendo apenas o suficiente para viver com dignidade. Descobriu que não precisava de um império para ser feliz. Precisava apenas dela. Eles moravam numa casa simples, nos arredores de Curitiba, longe do caos de São Paulo, longe das pressões e expectativas. Augusto os visitava frequentemente, trazendo histórias do passado e arrependimentos que carregava. Ele pedia desculpas por não ter protegido Beatriz quando ela era criança, por não ter impedido a humilhação. Ela sempre o perdoava, dizendo que o passado serviu para moldá-los no que eram hoje. Numa tarde, sentados no pequeno jardim que cultivaram juntos, Beatriz olhou para Rafael com um sorriso tranquilo. Você se arrepende de tudo que perdeu por minha causa? Ele entrelaçou os dedos nos dela, observando as flores que plantaram. Eu não perdi nada, eu ganhei tudo. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo a brisa suave. Aquela menina de 10 anos jamais imaginou que a promessa se cumpriria assim. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Ela sabia algo que eu demorei anos para entender, que algumas promessas não são feitas para serem cumpridas da forma como imaginamos. São feitas para nos guiar até onde precisamos estar. Eles ficaram ali, em silêncio, observando o pôr do sol pintar o céu de tons dourados. Não tinham certezas sobre o amanhã. Não tinham garantias de que os dias seriam sempre assim, tranquilos e cheios de paz. Mas tinham um ao outro. E tinham a consciência de que cada momento vivido juntos era uma escolha, não uma obrigação. A promessa de infância se cumpriu, não como fantasia romântica, mas como decisão madura de 2 adultos que aprenderam, através da dor e do perdão, o verdadeiro significado de amar. E você, o que achou dessa história? Beatriz deveria ter dado uma segunda chance a Rafael? Ou ele não merecia o perdão depois de tudo que fez? Escreva sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se você quer mais histórias emocionantes como essa, não deixe de assistir nossa próxima. Garanto que vai mexer com seu coração do início ao fim.